Olá, todos vocês, eu sou o Ricardo Feltrin, esse aqui é um canal de jornalismo e entretenimento, quando é possível fazer entretenimento, e hoje eu quero trazer aqui, um entrevistado, uma pessoa simples, que virou a vida do avesso há uma semana. De repente, uma pessoa que era gerente de um café em Joinville, um trabalhador, acabou entrando um tormento, num tufão causado por um padre que tem 21 milhões de seguidores, 26 milhões, e acabou expondo esse trabalhador aqui. Ele está comigo, e é o Jair Aguiar. Venha, Jair, cadê? Jair, queria te agradecer, antes de mais nada, por você falar comigo. Me fala primeiro, queria saber como que foi essa sua semana. Você era uma pessoa completamente desconhecida há 7 dias, e de repente você se viu, você me disse assim que você acordou de um dia para o outro e tinha pessoas te xingando, enfim. Olá, tudo bom? Olá a todos. Agradeço a oportunidade de você disponibilizar um espaço para mim falar aqui. Está sendo bem Tá, difícil para mim essa situação, né? Como eu falei, fiz um vídeo dando a minha versão da história. Como eu falei, assim, tipo, no sábado, né? Estava tudo normal, tudo tranquilo na minha vida. Estava trabalhando, como eu sempre fazia todos os dias, fazendo o meu trabalho lá, com amor, com carinho, com respeito. Aí aconteceu tudo aquilo, né? Fui para casa, aí no domingo, quando eu acordei, que eu já entrei nas redes sociais, eu já vi todo aquele bafafá, todo aquele comentário todo, e o pessoal todo me massacrando, me martirizando, e me julgando, e menos saber a versão da história, porque toda história tem dois lados. Eles ouviram o lado dele, né, do padre, e fizeram o julgamento deles, e não me deram a oportunidade de eu falar a minha versão. Né? Então foi bem complicado, está sendo bem complicado, tanto para mim quanto para minha família. Não está sendo fácil para a gente. É uma vergonha que eu não tenho como, não tenho como eu explicar para você o que a gente sente. Né? É muito vergonhoso para a gente, porque você é uma pessoa simples, você não é conhecido por muita gente, né? Só pelos familiares e amigos ali. De repente o teu nome está sendo exposto aí, tá o Brasil inteiro falando mal de você, te julgando, sem saber a verdade dos fatos, e então, do que xingavam você? eles comentam, né, nos comentários, né, eles falam que eu estava errado, que eu deveria estudar a lei, que eu não servia para ser gerente, então, é aqueles comentários todos, que apesar do padre não ter citado o meu nome, né, ele não Ah, falou meu nome, mas ele falou diretamente o gerente, né, da cafeteria, daquela loja, daquela cidade. não tinha como, né? Então não demorou muito para as pessoas voltar os olhares para mim, né, os olhares maldosos, né, e os julgamentos, e virou tudo isso daí. Minha vida já virou de cabeça para baixo e Quanto tempo você trabalhava lá, Jair? eu trabalhava lá, eu fui registrado no dia 17 de abril. Dia Agora? 17, dia 17 de abril de 2025 fui registrado. E Mas tinha começado quando? eu comecei na inauguração. Comecei no dia da inauguração, trabalhar lá. Que foi quando? Foi dia 9. Dia 9 de abril? É, foi dia É, 9 de abril. e você acabou sendo demitido na segunda-feira já ou já no domingo? Então, aí no sábado, né, depois que repercutiu toda essa história, o vídeo do padre, eu fui para casa, né, entrei em contato com a empresa para ver como que ia ficar, o que estava acontecendo. Eles falaram que estava tudo bem, que eles estavam verificando essa situação, que era para mim ficar em paz e era para mim descansar, aproveitar minha folga. Mas como que descansa, como que aproveita, né? Não tem como, né? Eu fiquei, assim, minha cabeça ficou a mil, porque eu não sabia nem o que fazer naquele momento, sabe?
Então, eu fiquei sabendo da minha demissão foi através de um vídeo que um outro padre, né, um outro Nossa, padre, ele fez um vídeo e publicou no Instagram. Deus. Aí a empresa repostou esse vídeo nos stories. E como eu segui a empresa, né, apareceu para mim. Aí eu vi esse vídeo, foi onde eu assisti esse vídeo desse padre, onde esse padre fala que ele é muito amigo da empresa, dos donos da empresa. Aí Puta, os o donos cara foi lá, o cara deve ter ido lá pedir para demitir você, eu não acredito nisso. Deve ser amigo do padre Fábio e ainda diz que é amigo da empresa, tá explicado aí. aí esse padre fala, né, que nesse vídeo ele fala que o padre não podia, tipo, como é que eu vou explicar? Não sei como que eu explico isso, sabe? Não tem uma palavra assim que eu possa definir. Não podia passar pelo que ele passou, alguma coisa assim? É que a empresa, no caso, né? Ele defende a empresa, o padre. A empresa, o nome da marca. Ele fala que a empresa, uma marca que é reconhecida, não pode sofrer, porque vive num país Ah, que todos os dias, né? tá E criticando você, na verdade, tá falando que a empresa não pode ter alguém como você, ele basicamente. disse que a empresa não podia sofrer por conta de um funcionário, que era o gerente, que já tinha sido desligado. Que Isso no legal, domingo, né, né? padres muito interessante, né, os padres fazendo isso. Um padre faz um escândalo num café, o outro padre vem postar bajulando a empresa e pedindo basicamente a sua cabeça. Interessantíssimo isso, viu. Que Ele, coisa. tipo, ele fala que ele é muito amigo dos donos da empresa, que os donos procuraram ele para poder tentar falar com o padre Fábio de Mello. Aí eu fiquei Sei. sabendo da minha demissão através desse vídeo. Então, na mesma hora, eu entrei em contato com a empresa, no grupo de gestão, perguntei para eles se realmente eu havia sido demitido, porque durante o dia todo eu fiquei perguntando, e eles falaram que não, que era para mim continuar trabalhando, que eles estavam resolvendo isso. Aí um dos donos me respondeu assim: não, aquilo lá é fake news. Inclusive, a gente já entrou em contato com esse cara e a gente já pediu para ele excluir o vídeo. E daí, quando eu voltei lá no perfil desse padre, realmente já tinha excluído o vídeo. Mas ele tinha postado o vídeo e a empresa repostou nos stories. Aí, no outro dia, que foi na segunda-feira, eu fui trabalhar normal. Aí foi quando Qual o eu, nome desse padre, hein? Qual o nome desse padre? do padre, eu prefiro não falar o nome desse padre porque não quero, né, Entendi. causar mais transtorno do que já está causando. A minha vida já está bem Legal, problemática, eu não tem mais ninguém nessa situação, mas de legal. fato ele existe, né? E na segunda-feira eu fui trabalhar normal, aí eu entrei nas redes sociais e daí foi onde eu vi, né, a confirmação realmente, que daí tava os noticiários tudo falando que o gerente da cafeteria tinha sido demitido, que a empresa tinha emitido uma nota e ele tinha sido demitido. Então eu fiquei sabendo da minha demissão publicamente, né? Quantos anos É, você tem, Jair? eu tenho 36 anos, E você me falou, você está fazendo faculdade? faço faculdade de Direito, estou no sétimo semestre. Quanto custa a faculdade por mês? A minha faculdade, como Conseguiu bolsa? eu sempre fui, eu nasci de uma família muito humilde, sabe? Eu sou o 13º filho, minha mãe teve 13 filhos, eu sou o 13º filho dela, o mais novo. E lá no interiorzinho do Paraná, na cidadezinha que eu nasci, que chama Boa Vista da Aparecida, é uma cidade bem pequenininha mesmo, né? Ela é comarca de Capitão Leão das Marques. É uma cidade muito pequena, mas ela é muito pequena mesmo. Foi onde eu nasci, venho de uma família muito humilde mesmo. Minha mãe criou eu e os meus irmãos sozinha, porque naquela época o pai, né, nunca dava assistência, né? Meu pai nem sequer ele me registrou, ele não teve nem a coragem de me dar o nome dele, tanto que minha certidão de nascimento só tem o nome da minha mãe e é pai desconhecido. E você ganhou bolsa para estudar? Sim, aí eu tive que parar, né, de estudar quando eu era mais novo para me poder trabalhar, né, para me poder ajudar minha mãe em casa, né. Os meus irmãos foram crescendo e foram casando e foram saindo de casa, né, isso é normal, toda família é assim, os filhos crescem, eles casam, eles deixam os pais, né, eles vivem a família, eles vão viver com a família deles, né. Aí um dia,
eu pedi para minha mãe se ela podia comprar um tênis para mim, porque os meus coleguinhas, eles tinham os calçados bonitinhos, e eu tinha vergonha de ser coisa. Aí minha mãe falou que ela não tinha condição de comprar, porque se ela comprasse para mim um tênis, ia faltar para comprar comida para comer na mesa, porque a situação da gente foi bem complicada mesmo, sabe? Aí então eu falei, mamãe, eu posso trabalhar para eu poder comprar minhas coisinhas? Aí ela falou que sim, né, que eu podia, porque, né, era eu, Quantos, ela e quantos anos você tinha? Quantos anos você tinha? 14 na época. Aí ficou em casa, os que nem eu te falei, meus irmãos cresceram, casaram, saíram de casa e só ficou em casa com a mamãe, eu e a minha irmã mais nova. Só nós dois, ficamos com ela, né? Do ciclozinho que ela tinha, né? Aí fui, arrumei um emprego e aí não parei, né? Aí, ou seja, E, não continuei meus estudos, parei meus estudos por conta disso, mas, né? mas você chegou na faculdade ainda? Você conseguiu chegar numa faculdade? Porque aí, como eu estava falando, né? Tive que parar os meus estudos, tive que interromper os meus estudos em decorrência que realmente eu tinha que trabalhar para poder trazer o sustento também para dentro de casa. Que minha mãe, que eu falei, ela teve 13 filhos. Então, quando a minha mãe ela engravidou de mim, ela já era bem de idade, ela já tinha quase 50 anos. Mas você mora com A a sua mãe ainda? minha mãe faleceu em 2015. Sinto muito. Mas então, mas espera aí, mas você ainda está estudando ou parou a faculdade? Aí, que nem eu estava falando, né, para você. Então, eu tive que parar os meus estudos para poder trabalhar, né? Aí o tempo foi passando, eu fui para São Paulo, arrumei emprego lá em São Paulo, e daí para lá não parei mais. Quando eu tive a oportunidade de voltar a estudar, foi agora, em 2020, na pandemia, né? Aí agora, em 2020, eu consegui voltar a estudar, por conta que existe um programa aí do governo, que o governo faz uma vez por ano, no mês de agosto, uma prova do Enseja. Aí eu me inscrevi nessa prova do Enseja, e eu fiz a prova. Foram duas provas, foi uma de manhã e uma de tarde. De manhã foi para o ensino fundamental e à tarde foi para o ensino médio. Com essa prova, eu consegui me formar. Eu ganhei o meu certificado, eu fui aprovado, eu passei, ganhei meu certificado é do Instituto Federal de Santa Catarina, consegui me formar, graças a Deus. Então, eu me inscrevi no Enem, fiz a prova do Enem, estudei bastante, porque eu queria muito fazer uma faculdade. Porque era o sonho da minha mãe, que eu fizesse faculdade de Direito, e eu queria realizar esse sonho para ela. Então, eu estudei muito, foram dia e noite, e, desculpa. Enfim, Fica tranquilo. eu, com muito custo, eu consegui, né, fiz a prova do Enem, e quem faz a prova do Enem sabe que é uma prova bem difícil. Eu consegui, tirei uma nota razoavelmente boa, que me deu direito a ganhar uma bolsa do governo do ProUni, 100%. Então, essa Que legal, que do legal. ProUni que Poxa, eu consegui entrar na faculdade de Direito e agora estou realizando meu sonho, né? Que agora parou, né? Eu tive que e interromper disso tudo, eu tive que ir no médico, né? Que eu não tô bem, né? Aí eu fiz uma consulta com um psiquiatra, né? Estou fazendo acompanhamento com um psiquiatra, com um psicólogo, e eles me afastaram por 90 dias da faculdade. Então, ou seja, o semestre já está acabando, né? A gente já está no meio do semestre, o semestre acaba agora em junho, julho. E com esse afastamento, eu não vou conseguir terminar o meu semestre, esse semestre, não tem condição, né? tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Todo mundo, eu vi muita gente falando que a história, você pode contar assim, o padre entrou ele entrou na cafeteria, aí ele queria comprar o quê? Era um bolo, um chocolate, o que que era? Então, no momento ali, nesse dia 10 era a véspera do Dia das Mães, né? Foi um dia de bastante movimento na loja, tanto que eu não posso afirmar, assim, com certeza absoluta, mas eu acho, pelo que eu vi ali desde o dia da inauguração, que era eu que cuidava do fechamento do caixa, foi o dia que mais vendeu, né? Se não foi o que mais vendeu, bateu bem pertinho. Então, foi um dia de bastante movimento na loja,
eu estava fazendo meu trabalho normal ali, como eu sempre fazia todos os dias. A nossa equipe ela não é uma equipe muito grande, é uma equipe reduzida. O horário que o padre entra na cafeteria, alguns funcionários estavam no intervalo de almoço, então estava eu e mais um ali atendendo o pessoal. E no momento É, que ele entrou, estava decorando as mesas para o Dia das Mães, né? eu E na vou, eu noite, vou mostrar aqui o vídeo, porque as pessoas vão ver que está lotada mesmo. Tem muita gente. Só estava você e mais um funcionário nessa hora? do lado de fora, no atendimento, Pode né? falar. A gente, Eu tô mostrando um trecho do vídeo aqui, sem som. Tá muito cheia mesmo. aí, como você percebe, eu estou lá no canto. Eu estou enfeitando as mesas, porque na noite de sábado para domingo, eu fiquei aqui em casa até por volta de umas 3, 3:30 da manhã, fazendo os enfeites da mesa, né? Peraí. Você tá enfeitando a mesa, você tá do lado direito do vídeo? Isso, o de rosa Você lá, tá, de camisa você tá de azul ou de rosa? de rosa. Tá, Estou de rosa. tá, tô vendo você aqui. Eu estou com uma Tá, sacola na mão, né? sim, Essa tá. sacola, ela tá cheia de enfeite que eu estava arrumando, eu estava decorando para o Dia das Mães. Então, eu estava fazendo mil coisas ao mesmo tempo, sabe? Eu estava atendendo, eu estava levando o pedido na mesa, eu estava tirando o pedido, eu estava recebendo o cliente na loja, porque Só tem 2 pessoas atendendo. eu e mais um funcionário. Não, tem mais um, acho que. Deixa eu ver se tem lá no fundo mais um. Peraí. Tá. Parece que tem mais uma pessoa lá na frente, lá no balcão, só que eu não sei se está comprando nada ou não. Mas está Não, mas ele, lotado, eu estou contando, ó, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pessoas. Se tiver mais uma aqui atrás, num café pequeno desse, só 2 pessoas atendendo, não é fácil, né? aí tem que fazer o pedido, né? Tem que atender o cliente, tem que fazer o pedido na mesa, tem que levar o pedido para a cozinha, aí você tem que pegar o pedido lá da cozinha, levar para o cliente na mesa. Quando o cliente levanta para ir embora, você tem que limpar a mesa às pressas, porque sempre nesse dia o pessoal chegava ali e não tinha mesinha para sentar, porque só tem 11 mesas no café. E aí eu tinha que limpar para poder já liberar a mesa para outra pessoa sentar. Dá para E ver que você não para, você não está parado aqui, você está andando o tempo inteiro. Olha, tá. sim, aí o padre, né, ele entra na cafeteria, eu não vi ele entrando, né, não percebi, porque eu falei, no momento da correria, quem trabalha em restaurante, quem trabalha com alimentação, sabe que é muito corrido, você não tem tempo para parar e ficar olhando para todo mundo que entra no local, quando Você reconheceu ele? Você reconheceu ele? não reconheci Não? ele. Eu acho Não? que ninguém reconheceu ele na cafeteria, porque você pode ver que no vídeo ninguém levanta para tirar uma foto com ele, ninguém levanta para pedir a benção dele, ninguém conversa com ele. Eu não percebi, não vi ele. A única parte que eu vi foi essa parte do vídeo aí, que vazou. Eu não vi mais nada. Entendi. E que horas que ele vai reclamar lá com você depois? Ele não vem reclamar comigo. Em momento algum ele me procurou para poder dialogar. Ele afirma no primeiro vídeo que ele postou que eu tratei ele com um tom de arrogante, que eu cheguei para ele como se eu fosse dono do mundo, e falei para ele que o preço era aquele mesmo, se ele quisesse levar, que levava, mas eu não me recordo de ter falado isso, não tem o porquê eu falar isso, porque como eu falei para você, eu venho de uma família simples, eu venho de uma família humilde, eu tinha acabado de ser contratado, eu não ia arriscar o meu emprego para poder discutir com o cliente dentro da loja, com a loja de movimento, não tenho por que eu fazer isso, eu não sou uma pessoa assim, quem me conhece, né? Quem me conhece sabe como eu sou uma pessoa carinhosa, os meus funcionários me conhecem, que agora não são mais a minha equipe, né? Mas enquanto eu Mas espera, gerenciei a mas equipe, espera, então você não falou nada disso que ele falou, que você tá negando, você está dizendo que você não falou com ele sobre preço, nada? Ou não, falou? não falei tanto que no segundo vídeo que ele postou, ele também afirma que em momento algum a gente trocou nenhum tipo de palavra. Ué, mas então por que você acabou sendo demitido por algo que você não fez, é isso?
Então, aí a minha demissão, ela gerou por conta da repercussão que o vídeo teve. Quando, depois que eu falei, eu fiquei sabendo da minha demissão através do vídeo desse outro padre. Na segunda-feira eu fiquei sabendo por conta que já estava em todos os sites. Quando um dos sócios chegou na empresa para conversar comigo, que ele falou, aí eu falei para ele, mas não faça isso comigo. Eu acabei de entrar, né? Eu acabei de registrar minha carteira dia 17, hoje era dia 12, no caso, né? Foi na segunda. A minha carteira vai ficar suja, né? Como que eu vou ficar com a minha carteira com um gerente que ficou 23 dias trabalhando na gerência? Que explicação que eu vou dar? Aí ele falou assim, não, eu sei que você não fez nada de errado, Jair. A gente viu as câmeras de segurança, tanto nós quanto a franquia mesmo, né, que é a representante no Brasil. A gente assistiu o vídeo, a gente conversou, a gente fez reunião, a gente realmente viu que você não está errado. A gente sabe que você é inocente. Mas eu quero que você entenda que Fábio de Mello é uma pessoa muito querida, ele tem mais de 26 milhões de seguidores no Instagram, ele é uma pessoa conhecida no Mas Brasil e pera, fora. pera, pera um pouco. Então é mentira. Eu não estou vendo você conversar com ninguém aqui. Eu queria agradecer também ao Metrópole simpático aqui, que eu peguei emprestado o vídeo dele. O que eu estou olhando aqui, você não conversou com ele, nada disso aconteceu. Por que, que ele foi na rede social falar que ele tinha sido mal atendido? Será que ele confundiu? Foi algum funcionário seu que tratou ele mal? Porque é um Não foi. absurdo. Não, não foi. Ele tirou da cabeça dele, ele inventou tudo isso? Eu também queria entender o porquê que ele fez isso. Eu também queria entender. Você não foi lá falar para ele que o preço é esse mesmo e eu não. Não falei. Cara, mas ele tirou da cabeça dele isso? A única coisa Gente, que aconteceu, a menina do caixa me chamou, ele alega no primeiro vídeo que foi ele que foi lá na prateleira, pegou o doce e foi pro caixa. Eu não sei se foi ele que pegou o doce, porque o que eu vi também, como eu falei para vocês, eu não percebi o que estava acontecendo ali no momento. Mas assim, quem que tá lá no caixa segurando esses dois doces de leite não é ele. É um rapaz forte, bombadinho, estava de com camisa. ele, que estava com ele. Isso. O padre fica lá no canto, afastado, lá, como vê no vídeo, conversando com outra pessoa. Esse rapaz que está lá no caixa, ele que se dirige sozinho para o caixa, com esses dois potes de doce de leite, é ele que dialoga com a menina. Depois o padre vem, o padre fala que chamaram ele, mas pode ver no vídeo que em nenhum momento foi chamado ele. Ele simplesmente vem porque ele já estava mesmo para sair para fora. Ele passa por trás desse rapaz de camisa vermelha e vai ver os alfajor, que fica exposto ali do lado de fora ali. E o rapazinho de regata vermelha que aponta lá para a estante. Então, quem que faz o questionamento ali do valor não é o padre, e sim aquele rapaz. Aí a moça do caixa me chama para poder verificar o preço. Aí eu fui lá verificar o preço, vi que realmente a plaquinha estava numa posição diferente, né? Quanto a isso, a gente não vai discutir esse fato aí, porque se houve um erro de precificação ou não, né? Eu não estou aqui para julgar isso, nem para me defender também a respeito disso, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele é claro, né? A gente sabe, né? Que se a precificação está errada, a empresa tem que cumprir com aquilo, a gente sabe. Porém, no momento, eu não vi isso. Eu não percebi, não achei necessidade de. Porque a menina do caixa, ela não me falou que o cliente estava questionando, que o cliente queria levar o produto mais barato, entende? Até então, ela me chamou para verificar o preço do produto. E foi o que eu fiz, eu verifiquei o preço do produto. Eu vou, pego a plaquinha, volto, oriento a minha equipe ali, e nisso o padre começa a me seguir. Só que ele não fala comigo, ele só fica andando atrás de mim. Tanto que eu não percebi que era ele, e eu desvio dele, por quê? Porque eu pensei que era um cliente que estava procurando uma mesa para sentar. Entende? Porque as pessoas entram ali, a loja é nova, né? Então muitas pessoas entram ali porque são curiosas, querem ver como que é, querem dar uma olhada no cardápio. Então eu desvio dele, vou lá, volto na prateleira, arrumo lá, volto ali com a menina do caixa, falo para ela, né, que o preço lá tava, a plaquinha tava Errado. edição diferente, né? Mas o preço era aquele mesmo, mas isso eu falei para ela. Não falei para ele, também não falei em tom alto, com arrogante, não falei nada E disso que você ele falou. também, você não falou, tem que levar por esse preço aí, você não falou nada disso. Eu não, capaz, jamais ia falar uma coisa dessa.
Jamais. Aí a menina do caixa mesmo pode provar que eu, em momento algum, eu falei isso. Que se eu tivesse falado, ela teria ouvido, porque ela estava ali. A minha conversa era com ela. Entende? Então a menina do caixa ela pode falar que eu não falei isso. Em momento algum. Aí eu saio com a sacola de novo de enfeite, porque como eu falei, eu estava decorando a loja para o Dia das Mães. Eu saí e volto a trabalhar normal. Se tivesse havido ali uma discussão, alguma coisa, a gente teria ficado de frente um para o outro. A gente teria dialogado. Porque para haver uma discussão tem que ter um diálogo. E esse diálogo não teve, nem com o padre, nem com ninguém da equipe dele. Eu simplesmente tratei tudo com a menina do caixa, saí e voltei a fazer meu trabalho normalmente. Isso aconteceu. Deus do céu. Ah, Jair, quanto você ganha por mês? Ganhava, né? Lá com os, lá com os 40%, né? Do cargo de gerente, era 3 mil. Eu queria primeiro usar esse canal aqui que eu tenho. A gente tenta ajudar quem a gente pode. Eu estou simplesmente chocado, né? Vou pedir, inclusive, que a assessoria do padre Marcelo, do padre Fábio de Mello, pode entrar em contato comigo. Eu vou tentar falar também, porque isso para mim é um escândalo. Pior, muito pior do que eu pensava. Você foi, se é assim do jeito que você está contando, você foi caluniado, destruído por um padre. Aliás, 2 padres, né? Eu nunca vi também. Esse caso, para mim, olha, eu vou te falar, Jair, é surreal. Eu estou em choque aqui. Quer dizer que nada do que a gente ouviu na imprensa, nada, mais uma vez, nada do que a imprensa publicou era verdade. Porque o que se falou foi que você foi um grosseiro, que você foi lá e falou grosso, o preço esse aí mesmo, tem que pagar isso daí, que você atendeu ele mal. Quer dizer, e pelo vídeo já dá para perceber que você nem está perto dele. E mais uma vez a imprensa destruindo a dignidade de uma pessoa. Eu não estou acreditando nisso, cara. Por isso que eu falo sempre aqui no meu canal, Jair, eu sempre falo aqui, as pessoas no meu canal, uma coisa que eu fico orgulhoso de ter conseguido aqui são pessoas que aprenderam e que gostam de ouvir o outro lado. Se você não falasse hoje seu lado, você ia continuar sendo um vilão nessa história. E eu queria aproveitar esse canal agora que você, que é em Joinville, que você é empresário, olha que pessoa trabalhadora, né? Que pessoa injustiçada. Então, eu queria ajudar quem está em Joinville e segue meu canal aqui. Eu sei que tem muita gente. Queria pedir para você, se você for empresário, para ajudar o Jair, porque ele foi vítima da imprensa, ele foi vítima de 2 padres. Cara, eu vou te falar, viu, Jair, eu desanimo, né? Eu não acredito mais na imprensa, porque tudo que a gente leu, tudo que a gente viu, tem um vídeo mostrando que realmente eu não tinha prestado atenção, e eu queria pedir ajuda, né, para você também aqui. Gente, eu vou dar o Instagram do Jair também. Putz, eu não tô chocado, cara. Olha, é jairaguiar.r, tá bom? Quem puder segui-lo, dá uma força. Eu sei que vocês são muito calorosos aqui no canal. Tem muita gente justa aqui. Eu vi muita gente te defendendo também, viu, Jair? Porque eu coloquei o vídeo de você sobre você ser demitido. Ainda bem que eu coloquei esse, né? Jair, deixa eu botar o endereço inteiro aqui. Pô, Jair, eu sinto muito por você. Espero que você volte nesse semestre aí a estudar, assim que acabar esse aqui. Você acha que você volta? Eu acho que não, porque eu estou afastado, né? Eu estou afastado pelo. Estou fazendo tratamento agora psiquiátrico, né? De acompanhamento psicológico. E eu estou afastado de todas as atividades por 90 dias. Você está É, aguentando tudo isso sozinho? Você mora sozinho? Você... eu tenho minha família, né? Que também está sofrendo por conta disso, entende? Porque não afeta só a mim, isso afeta toda a minha família, entende? Até os meus irmãos que não convivem comigo, mas isso também afeta eles, porque as pessoas começam.
a fazer questionamento, começa a julgar, enfim, tudo isso que é passado aí. O que mais me deixou, assim, bem abalado mesmo foi o fato, não pela contextualização ali da precificação, né? Quanto à precificação, a gente não vai discutir direito do consumidor, porque realmente se o padre ele tivesse pedido para falar comigo, se ele fala, olha, eu quero falar com o gerente, se ele chega até mim, ele vem até mim e fala, olha, né, ali o preço está assim, tá? Se ele dialogasse comigo, porque quando o consumidor ele vê o produto errado, ele tem que avisar, né? Ele tem que conversar com a gerente, ele tem que conversar com o fiscal, com alguém ali da loja para poder tentar resolver o problema. Só que Você nunca falou com o padre não, ali dentro? não. Se ele tivesse pedido para falar comigo, se ele tivesse pedido para conversar comigo, a gente teria resolvido aquela situação ali. E assim, um problema desse a gente resolve, que nem ele menciona ali o Código de Defesa do Consumidor, ele menciona que a lei tem que ser respeitada, tudo bem, lógico, isso daí eu não vou contrariar ele. Mas só que para isso existem os órgãos de proteção, né? Existe o Código de Defesa do Consumidor, existe aqui em Joinville o PROCON de Joinville, que pode estar intermediando isso. Ele poderia ter feito uma reclamação formal, ele poderia ter usado o saque da empresa, né? Porque como é uma empresa mundialmente conhecida, tem 12 países, é uma empresa bem famosa. É a Havana, né? É a Havana. Ele poderia ter usado o saque para poder fazer uma reclamação formal, com a influência que ele tem, a empresa iria responder ele, né? Ele poderia, tinha outros meios para ele fazer essa reclamação formal de acordo com a lei manda. Mas aí ele preferiu me expor em redes sociais para mais de 26 milhões de seguidores que ele tinha. E daí, como ele é uma pessoa muito famosa, o pessoal começou a compartilhar e aí virou isso que vocês viram, né? A empresa também, no meu ponto de vista, a empresa também ela agiu mal, né? Porque ao invés deles ficarem do meu lado, porque eu era representante da marca ali, entende? Eu estava representando a marca. Então, eles poderiam ter me chamado para conversar, porque eu fui atrás deles. E eu tenho como provar que eu fui atrás deles, para tentar assim, entender o que estava acontecendo, para poder explicar a minha situação. Em momento algum, eles me deram um espaço para conversar. A franqueada mesmo, né, que é a principal do Brasil, em momento algum ela me procurou, me mandou um e-mail, ou pediu para alguém falar comigo para entender o que estava acontecendo. A empresa deveria me afastar uma semana, 2 semanas que fosse, me afastasse, entende? Para poder verificar. Eu discordo, eu não tinha que afastar nada. Você me desculpa, mas esses dois. É uma franquia, né? Uma franquia. Não, mas assim, eu digo assim, poderia pelo menos afastar para poder entender, me dar um espaço, tentar ver o meu lado, entende? Mas não agir assim como eles fizeram, eles me mandaram embora, né? Que nem o sócio lá da empresa falou para mim que eles assistiram o vídeo, que eles fizeram uma reunião, que eles viram que realmente eu não tinha conversado com o padre, eles reconheceram que eu não estava errado, mas eles falaram para mim, entenda que a gente precisa fazer isso para você. A gente precisa te mandar embora. A gente não pode ficar com você aqui. Por quê? Porque a empresa, ela é uma empresa muito famosa. E Meu o Deus. padre, ele é uma pessoa influente. E o que ele falou está manchando o nome da empresa. Então a gente precisa te mandar embora para poder limpar o nome da empresa. Aí é isso que me deixa assim, mais indignado, porque a única coisa que um ser humano, sabe, tem de mais valor na vida é a dignidade, entende? Isso está lá na Constituição Federal, está lá na Carta Magna de 1988, primeiro artigo da Constituição Federal. Primeiro artigo, qualquer pessoa pode pegar, tem no Google disponível. O primeiro artigo da Constituição Federal é a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana ela é um princípio inviolável. E a minha dignidade foi ferida, foi manchada, a minha honra. Porque eu estou sendo julgado, eu estou sendo criticado, porque as pessoas ouviram o lado dele. Mas eu, quem sou eu perto dele, entende? Ninguém me deu voz. Eles preferiram me calar do que me escutar. Aí eu fiquei com toda a culpa, com toda a responsabilidade, porque a Havana fez uma nota dizendo que reconhecia o meu erro,
porque é essa nota que eles publicaram, que eles reconheceram meu erro, mas para mim, eles falaram para mim que não, que eles estavam fazendo isso por conta do nome da marca, porque o nome era mais importante, o nome de uma marca, do que... Do que um ser humano, do que um ser humano. E aí, então, é isso que mais me dói. Mas Olha, Jair, eu tenho certeza que essa sua história vai, vai viralizar isso aqui. As pessoas têm que saber o que você passou. Você não foi ouvido. O vídeo mostra que você não falou com o padre. Não foi o padre que estava com o doce. Ou seja, é mentira. É mentira do padre. E ainda tem mais. Aparece ainda um outro padre para te prejudicar ainda mais. E aí tem uns donos de uma franquia que preferem jogar você numa cova de leões, né, te ferrar a vida com uma nota, porque o padre Fábio de Mello é conhecido. Ah, gente, vão todos, vão para o inferno sem trocadilho. eles falaram para mim que eu era um funcionário muito bom, que eles têm outras empresas. Falou para mim o sócio lá que me deu, né, a notícia do meu desligamento. Ele falou que gostava muito de mim, que eles não me consideravam como um funcionário, mas sim como um amigo, porque meu trabalho era excepcional, porque eles nunca viram um funcionário que realmente vestisse a camisa. Porque desde o dia da inauguração, como eu te falei, a empresa começou agora, né? Ela inaugurou agora. A gente não tinha muitos funcionários. Então, desde a inauguração, eu estava lá, desde a hora que abria até a hora que fechava, né? Porque era o meu cargo de gerente, a gente faz isso, né? O gerente, ele está lá toda hora, todo momento. Tanto que eu trabalhei, eu acho que eu trabalhei, se não me engano, 3 semanas sem folga, direto, né? Não te Porque, mandaram embora, você foi mandado embora sem justa causa, né? sim, eles falaram para mim que não ia me mandar embora por justa causa, justamente para não sujar a minha carteira. É isso que eles me falaram. Bom, sujaram o nome da marca. Agora sim sujaram o nome da marca. Só para lembrar aí, pessoas, quando vocês entrarem aí na Havana, em Joinville, lembre tudo isso que aconteceu, né? O que os donos fizeram com um trabalhador, foi esforçado, cara. Eu queria te dar nem parabéns, cara. Eu fico admirado de ver uma família de 13 filhos, você seu caçula, e realizar o sonho da tua mãe e passar por isso que você está passando. Eu não suporto injustiça, eu estou chocado com essa história, eu estou revoltado até. Com tudo isso, você vê pessoas religiosas fazendo isso, destruindo a vida das pessoas, né, de um trabalhador, e fico com uma vergonha dos donos dessa franquia de fazerem isso com você, por covardia, porque tem medinho do padre Fábio de Mello. Isso é uma vergonha, tá bom? Escuta, eu queria pedir mais uma vez aqui para você, empresário de Joinville, olha quem é esse trabalhador aqui. Olha, um menino, cara, 36 anos aí, esforçado. Vocês ouviram a história agora, um injustiçado. Quem puder ajudá-lo, eu peço, por favor, peço também para vocês, que são meus seguidores aqui, 550 mil pessoas, seguir o Jair, dar uma força para ele. Agora vocês ouviram a história de verdade. Mais uma vez, mais uma picaretagem dessa imprensa que a gente tem no Brasil. Sinto muito por você, Jair. Você é uma vítima não só de padres, mas também de empresários e principalmente da imprensa. Eu não posso falar em nome dessa gentalha que trabalha na minha área, mas eu posso te pedir desculpa em nome do jornalismo. O que você passou é mais uma vítima desse jornalismo porco que está sendo feito hoje. Queria te Sim, desejar muita sorte, tá? as pessoas, elas distorcem muito a situação, né? Inclusive, eu vi alguns vídeos dizendo que a empresa tinha me mandado embora por justa causa. E eles não me mandaram, tá? Eu quero deixar aqui, eu estou falando, eu não fui mandado embora por justa causa. Tem muitas pessoas, muitos influenciadores gravando vídeo por aí dizendo que a empresa mandou embora por justa causa. Não, eles não me mandaram. O que é Falaram certo, que você já tinha sido alvo de outras reclamações, como disse lá o Léo Dias, para variar, né? Você... se realmente existe alguma outra reclamação, eu não fui informado formalmente. Tanto que, quando tem uma reclamação, assim, do jeito que eles estão falando, de grande repercussão, o funcionário, ele tem que receber essa reclamação formalmente, ele tem que assinar que ele recebeu esse feedback. E eu não recebi.
Então, eu não sei se realmente Mas o Léo Dias é esse mesmo, ele faz isso mesmo. pode Precisa se preocupar. ser. Então, eu digo assim, se existe ou não, eu não sei, né? Mas que nem eu falei, ninguém agrada todo mundo. A gente não vai conseguir agradar 100% todas as pessoas. Sempre vai ter alguém que não vai estar feliz com você. Espera um pouquinho, mas se a cafeteria abriu em abril e a gente está em maio, como que poderia ter muitas reclamações de você? Não tem. Eu fui Claro que registrado não dia tem. 17, Claro que não tem, claro que não tem. Desculpa, o Léo Dias é um ficcionista do jornalismo. Jair, sinto muito por você, sinto muito pelo que você sofreu com essa imprensa porca, e eu queria dizer que nós desejamos às pessoas justas tudo de bom para você, e eu espero que alguém aí de Joinville veja que grande trabalhador que vocês têm aqui, né? Pessoa justa e que foi injustiçado. Jair, queria te agradecer demais você falar comigo em pleno domingo, tá bom? Mas eu tenho certeza que muita gente vai ver isso aqui e vai te ajudar. E o que eu puder fazer aqui, o meu canal fica à disposição de você, tá bom, Jair? Sigam o Jair lá no Instagram, tá bom? Obrigado, meu querido. eu só quero poder andar na minha cidade com dignidade, de cabeça erguida. É isso que eu quero. Tá Entendeu? bom. A vergonha Obrigado, foi. Jair. Eu que agradeço. Estou indignado. Tchau, querido. Tchau. Gente, que história, cara. Gente, que coisa, bicho. Bom, é isso, gente. Pelo menos a gente ouviu de novo um outro lado para saber a verdade de uma história, né? A gente fica sabendo aí. Quando você ouvir uma história, por favor, pensa 2 vezes antes de passar para frente. Espera para ouvir o outro lado, gente. Vocês massacraram também muita gente aqui. Eu quero agradecer muitas pessoas que eu vi no canal defendendo o Jair. Parece que vocês têm intuição, né? Obrigado, queridos. Sinto muito pelo Jair, mas alguém vai ajudar ele aí em Joinville.